Então, formação, Não tá aparecendo a lousa assim, professor. ok. Então, quando a gente vai fazer a formação de um pasto, nós temos algumas coisas que a gente precisa se preocupar que são relevantes, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é a definição da área onde essa pastagem vai ser formada, tá? Então, assim, eu preciso definir dentro da propriedade que local dela que eu vou realizar essa formação da pastagem, porque isso vai impactar no tipo de solo dessa propriedade. Né? Às vezes pode ser uma área que tenha solo mais arenoso, uma área que tenha um solo mais argiloso, ou mais cascalho, né? Com declive mais acentuado, com menor declive. E tudo isso daí vai influenciar na questão de fertilidade dessa área. Então, né, se eu tenho um terreno mais arenoso, eu tenho um tipo de preparo com relação à fertilidade diferente de um terreno mais argiloso. Né? Vocês lembram lá no primeiro módulo que vocês tiveram essa parte aí de fertilidade, de preparo de solo. Então, já sabem o que a gente está falando. Né? Então, essa preocupação é importante ter, porque o meu manejo vai ser diferente se eu escolher uma área com um perfil de solo que seja diferente, né? Com uma fertilidade diferente, tá? Esse é um ponto. Feita a escolha da área, eu vou lá e vou resolver todas as questões que tem relacionada à fertilidade. Então, primeira coisa a ser feita é o quê? Uma análise desse solo, tá? Então, vocês vão lá, vão realizar a análise com o objetivo de corrigir o quê? pH do solo. Né? A gente sabe que o pH é importante porque ele influencia na absorção de macro e de micronutrientes, tá? Então, se eu tô com um pH muito ácido, provavelmente não, diretamente eu vou impedir uma boa absorção de macronutrientes, que são principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Né? O nitrogênio, então, é um dos mais importantes aí, que aumenta a produtividade da pastagem, né? Ele está diretamente relacionado aos ciclos de fotossíntese. Então, fotossíntese, a planta realiza, produz mais folha, acumula mais biomassa. Então, quanto mais nitrogênio, maior a produtividade, né? Então, é, correção do solo, ela é importantíssima. Né? Então, você vai fazer essa correção do solo de acordo com o que está sendo informado na análise, né? E isso deve ser feito com uma certa antecedência. Por quê? Por quê? Porque vocês precisam de tempo para incorporar esse calcário. Então, faz a análise, distribui o calcário, incorpora esse calcário para, quando iniciar o período de chuvas regulares, fazer a semeadura da semente, né? Então, essa escolha da área impacta tudo isso que a gente falou, tá? Então, depois que você escolheu a área, você vai fazer se preparar e fazer essa correção da, do solo, tá? Então, depois disso, a gente vai fazer o quê? Eu vou escolher a espécie da forragem que vai ser trabalhada, tá? Como que é feita essa escolha? Né, a gente tem uma diversidade de plantas, né, de forragens aí a serem escolhidas. Né? É uma quantidade muito grande. Mas a gente acaba optando por algumas que são mais tradicionais, que são mais resistentes,
trazem melhores resultados, né, que foram testadas aí, sobreviveram ao lançamento de várias novas espécies. E também a gente às vezes acaba optando por escolhas de forragens mais novas, né, que tem um melhor material genético, que apresenta maior resistência a pragas, que apresenta um melhor desempenho sobre uma fertilidade, né, que seja média, que seja alta, né, cada planta vai ter sua característica, tá? Mas tem alguns pontos que nos ajudam, que nos direcionam a diminuir, né, a restringir esse leque de opções que a gente tem, tá? Um dos pontos importantes a serem levados em conta são as características edafoclimáticas, tá? Então, edafo, solo, climáticas de clima, tá? Então, são essas características uma das mais importantes aí para a gente analisar. A questão de solo, a gente consegue parcialmente corrigir, né? Então, se eu tenho uma planta que ela é adaptada a solos de baixa fertilidade, se eu corrigir esse solo e colocar alta fertilidade, ela vai desenvolver um pouco melhor, mas ela não é uma planta que tem um alto potencial para aproveitar esse investimento que foi feito no solo. Então, indiretamente, eu vou excluir essa planta da minha opção, se eu tenho possibilidade de trabalhar com solo bastante fértil. Então, se eu tenho essa possibilidade de investir em fertilidade, eu vou escolher plantas que sejam mais produtivas, né? Que necessitam de solos férteis e com isso eu vou aumentar o potencial produtivo dessas plantas, tá? Então, questão de solo quase sempre é possível corrigir. Porém, se o solo for mal drenado, né, que são aqueles solos encharcados que a gente não consegue, né, áreas, por exemplo, que durante alguma parte do ano chove, e a água fica acumulada durante um bom período ali, esses solos a gente não consegue mexer na característica dele. Então, para esse tipo de perfil de solo, eu vou ter que escolher uma espécie que seja adaptada a solos mal drenados. Porque se eu colocar outro tipo de planta ali, ela vai morrer e o meu investimento vai ser mal sucedido. Tá? Então, se for fertilidade, a gente corrige. Se for questão, né, de solo encharcado, a gente não consegue corrigir. Né? Então, vocês têm que estar atentos a isso. Clima. Qual que é a minha preocupação com o clima, né, para escolher uma forragem? A gente tem diversos tipos de clima ao longo, né, no nosso país, ele é muito grande. Então a gente tem, né, o clima bem definido, tropical ali no nosso norte do país, onde chove durante boa parte do ano, é muito quente, então ali você tem o melhor clima possível para forragens. Aí você vai descendo aqui para o nosso centro-oeste, a gente tem chuvas bem definidas, porém, em alguns períodos do ano a gente tem um clima um pouquinho mais frio, né? Essa época aqui de junho e julho são regiões mais frias. Então, e eu também tenho na região sul do país, né, principalmente no extremo sul, um clima bem mais frio durante a maior parte do ano. Então, eu tenho espécies que se adaptam a esses diferentes tipos de clima. Então, eu vou ter que ver a região que eu me encontro e ver quais são as forragens que melhor é, se adaptam ao clima dessa minha região. Então, você vai fazer uma pesquisa. Qual são as forragens que melhor se adaptam ao clima aqui do Centro-Oeste? Então, a gente tem uma diversidade de forragens. Então, eu vou direcionar para esse grupo de forragens, tá? Uma outra questão que deve ser avaliada na escolha de uma forragem e que não deve ser desprezada é a espécie animal que vai ser trabalhada. Então, eu tenho forragens que têm um porte de tamanho muito grande, outras são menores, né? Outras são mais preferidas por um grupo de animais, outras não. Por exemplo, ovinos e caprinos, principalmente ovinos, eles têm um hábito de pastejo que é sempre em grupo, né? Se vocês observarem,
Os ovinos, eles estão sempre pastejando o rebanho, sempre no mesmo local. Então, porque eles são animais, como são menores, são presas fáceis, quando eles estão em rebanhos, eles conseguem se proteger melhor. Então, eles, socialmente, eles sempre pastejam em grupo. E se você tem uma pastagem, né, um capim muito de porte muito grande, onde eles não conseguem enxergar uns aos outros dentro da pastagem, esses animais vão ser mais seletivos, eles vão ficar comendo mais pelas beiradas antes de adentrar a área de pastagem. Então, eles vão rebaixando essa pastagem e adentrando. Porque eles, socialmente, eles precisam enxergar uns aos outros. E aí você vai ter um consumo muito inferior dessa pastagem, né, um consumo desuniforme e que vai prejudicar o seu manejo. Então, se eu for escolher uma espécie de grande porte, eu não vou direcionar ela para ovinos e caprinos, entende? Então, tipo, o grupo de animal que eu vou trabalhar, ele influencia na escolha. Ah, eu vou trabalhar com equino. Equino tem algumas pastagens que para ele não é muito eficiente, porque ele tem uma degradação da forragem um pouco diferente dos ovinos e caprinos, dos ruminantes, né? Vocês viram lá no começo que o trato digestório deles são diferentes, então o aproveitamento da forragem também vai ser diferente. Então, eu vou ter que escolher forragens que são de mais fácil degradação se eu for usar equino, né? Tem algumas que são que o equino não apetece muito o seu paladar. Então, eles também consomem menor quantidade. Então, a espécie que eu estou trabalhando de animal, ela vai influenciar na minha escolha da espécie de forragem que eu vou trabalhar, certo? Então, essas duas características aí, três, na verdade, né, de solo, clima e o animal que está sendo trabalhado, são importantes aí para que a gente possa fazer uma escolha de forragem adequada, tá? Outro ponto que a gente também tem que prestar atenção, que vai influenciar nessa escolha, é qual o sistema de pastejo adotado. Ah, o meu pastejo é contínuo ou o meu sistema de pastejo ele é intermitente? Intermitente aqui é igual rotacionado, tá? É que hoje em dia a gente usa mais a palavra intermitente do que rotacionado. Então, o pastejo contínuo, ele tem uma forma de manejo diferente do rotacionado. Né? No contínuo, se eu escolher forrageiras muito agressivas, com crescimento muito intenso, eu vou ter problema de manejo. E isso vai dificultar o meu manejo no dia a dia. E vai implicar na qualidade do alimento que os animais vão consumir. Se eu tenho um pastejo rotacionado, onde eu tenho maior controle desse pasto, né, do que os animais pastejam, eu coloco eles ali por um período de tempo, depois eu tiro, então eu tenho maior controle sobre o que eles pastejam. Então eu posso escolher forrageiras que tenham um maior desempenho e que respondem mais a um sistema mais intensivo de manejo. E isso vai fazer com que eu tenha resultados melhores. Então, tem forragens que se adaptam melhor ao sistema contínuo e eu tenho forragens que vão melhor ao sistema de pastejo intermitente, tá? Então, esses três pontos aí são os principais pontos que a gente tem para escolher uma forragem e errar menos. Então, eu vou afunilando, né? Eu tenho lá, ó, eu tenho a espécie de forragem, e aí eu vou diminuindo, né? Eu tenho lá a questão de edafoclimática. Aí eu já restringo, né? O meu funil, ó, ele vai diminuindo. Então tem característica edafoclimática. Depois eu tenho o meu crivo é a espécie animal. E depois o meu outro crivo é sistema de pastejo. Então com isso, ó, eu vou chegando num grupo menor de forragens a ser escolhido. E aí você vai escolher depois de acordo com a disponibilidade da sua região. Ah, aqui é mais fácil eu conseguir
essa forragem, mas eu quero a outra. Então, se eu for trazer de outro local, eu vou gastar mais dinheiro com frete, eu vou esperar mais tempo para chegar, tá? Então, quando você restringe o seu, né, diminui aqui o seu leque de opções, você diminui o grupo de forragens, né, de espécie de forragem a ser escolhida, e aí você vai definir agora com questões práticas. É mais fácil conseguir essa semente, ou essa semente aqui na minha região tem melhor qualidade, enfim. Aí vocês vão definindo com questões aí que são agora mais é, menos técnicas, né? São um pouco mais racionais aí, de acordo com a região em que você está localizado, ok? Preocupação aqui agora, qualidade da semente. Quanto melhor a qualidade da semente, melhor o resultado que você vai ter, tá? A pastagem, diferente de uma lavoura de grãos, né? Que eu todo ano, ou 2 vezes ao ano ali, eu planto ela, colho, e depois aquela planta, ela deixa de existir, né? Ela morre, eu planto outra coisa por cima, incorporo matéria orgânica no solo, enfim. É diferente, porque a pastagem, a minha chance de formar ela é uma vez. Então, eu não fico formando um pasto todo ano. E se eu tiver um pasto bem manejado, eu vou ter uma pastagem de qualidade por um longo período de tempo. Eu posso ter uma pastagem aí por 10 anos, 15 anos, 30 anos. O que vai influenciar em eu ter essa quantidade de tempo a mesma pastagem? O meu manejo, né? O que eu faço para manter essa pastagem sempre com alto vigor de produtividade. Então, se eu só tenho oportunidade, né, de formar esse pasto uma vez, eu vou ter que parte do sucesso dessa pastagem bem formada está na qualidade da semente, tá? Então, nós temos características como germinação e pureza, são pontos importantes a serem considerados. Essas informações são dadas em porcentagem. Então, assim, qual que é o grau de pureza dessa semente? Então, se eu estou pegando a semente de braquiária brisanta, eu quero que nela tenha mais braquiária brisanta. Então, quanto maior o grau de pureza, mais semente eu vou ter ali. E por que que é importante a pureza em sementes de pastagens? Porque o método de colheita dessa semente, ela pode ser mais pura ou menos pura. Então, normalmente o que se encontra nessas forragens nessas sementes, são resíduo de palha, pedras, né? E outras sementes de outras forragens. Então, quanto maior a minha pureza, menos resíduo, né? Menos palha, menos sementes de outras e menos pedras eu vou ter nessa semente, tá? Germinação. Germinação quer dizer o quê? Dessas sementes da espécie X, quanto dela virou uma planta? Germinação de 50% quer dizer que metade só virou planta, o resto não germinou. 100% quer dizer que todo mundo germinou, tá? Então, esses dois pontos aqui, eles são importantes para serem levados em conta, tá? E aí, essas duas informações, ela dá uma questão para a gente que é chamado de valor cultural, o, o famoso VC, tá? Então, o VC ele vai ser igual pureza vezes germinação dividido por 100. Então, se tiver lá uma semente, que isso daqui é uma informação que está muito fácil no rótulo de todas as forrageiras. Então, quanto mais alto, né, quanto maior o VC, melhor. Então, o VC leva em consideração pureza e germinação. Então, quanto maior o valor cultural, melhor vai ser essa semente.
tá? Esse aqui é um ponto que vai estar fácil ali no rótulo de toda forragem que vocês forem adquirir, tá? Se tiverem alguma dúvida aí, podem me interromper, tá, gente? Tem- Só fala aí que eu paro, porque eu não falo pelo chat, porque eu não consigo visualizar, né? A mesma tela que vocês estão enxergando é a que aparece para mim. Então não tem acesso aqui, ó, ao chat, tá? Feito isso, nessa questão de qualidade da semente, vocês vão preparar essa área de vocês. Então, a questão de fertilidade, a gente já falou. Então, ok. Né? Correção de solo e tal, correção de adubação. Algumas pessoas preferem, principalmente fósforo, já distribuir ali logo após a calagem, tá? Isso é particular, pode ser aplicado ali ou na semeadura, tá? Como que eu sei? Peraí que. Deixa eu ver um negócio aqui. O negócio fica saindo do ar. Professor, Oi? no caso de preparar a pastagem, né, vai lá, prepara a terra e tudo, aí tem que usar o calcário, não é isso? Isso. Aí, no caso, tipo, tem dolomítico, tem calcítico, mas aí vai de acordo com o que eu vou plantar. Por exemplo, eu vou plantar o braquiarão. Aí pode ser qualquer um, ou é igual aquele que a gente estudou, vai depender do PNTN, né? Pra, PRNT. PRNT. Se é 100%, já pode jogar logo a plantação no solo. Vai depender disso também? Vamos lá. Você tem calcário calcítico e dolomítico. A diferença entre eles está na quantidade de cálcio que cada um tem. Uns tem mais cálcio, outros tem menos cálcio, tá? Então não influencia. O que tem menos cálcio vai ter que jogar mais cálcio, e maior quantidade. Essa é a questão. Você pode usar qualquer um. Questão do PRNT é também definido com a qualidade, que é o poder relativo neutralizante total desse calcário. Então, PRNT menor, você vai ter que jogar mais calcário. PRNT maior, menos calcário, tá? Essa é a questão. Então, não influencia. Você pode jogar qualquer calcário, desde que você esteja fazendo os cálculos ali de necessidade de calagem corretamente. Entendeu? Entendi, professor. Tá? Deixa eu ver se eu acho um. Tô tentando achar uma tabela aqui, mas não tô conseguindo. Eu queria colocar a tabela aqui na tela, mas espera aí, deixa eu ver se eu acho. Só um minutinho. Acho que eu vou conseguir aqui. Estão vendo essa tabela aqui onde está aparecendo como Arandu, Charaés, o Midícula, Tanzânia? Sim, Tá. Isso daqui é uma recomendação para que a gente possa fazer para saber a quantidade de semente que eu vou jogar por hectare, tá? Isso daqui, ó, é a quantidade de pontos de VC, tá? Não confundam com o valor cultural. Isso aqui é uma conta, é um dado obtido através de pesquisas, tá? Então
A informação aqui é pontos de VC, pontos de valor cultural. Quer dizer o quê? A quantidade de sementes que eu preciso jogar por metro quadrado para que eu tenha uma boa formação. Então, tem capins que eu posso jogar menos semente, tem capins que eu tenho que jogar mais sementes. Tá? Ó, aqui nós temos o grupo, né, das braquiárias e aqui nós temos o grupo dos capins pânico. Tá? E são os principais capins usados. Existem outros, então quando vocês forem adquirir um capim, vocês vão ter que saber procurar essa informação aqui de pontos de VC por hectare, ok? E aqui nós temos duas formas de semeadura. Uma semeadura no sulco, que é usando plantadeira, tá? E uma forma de semeadura que é a lança, ou seja, eu pego ali um espalhador de calcário, de ureia, de ureia é o mais usado, e eu vou distribuir essa semente a lanço. E depois vou incorporar, né, passar uma grade leve por cima, fechadinho, uma grade niveladora, para poder cobrir essa semente, tá? E aqui nós temos a recomendação de profundidade dessas sementes. Ó. Das braquiárias aqui, profundidade de 2 a 6 centímetros, e dos pânicos de 1 a 3 centímetros. Por quê? Porque são sementes menores, né, elas têm menor vigor ali após para poder, menor reserva de nutrientes na semente para poder emergir do solo, tá? Então, esses pontos de VC aqui é que a gente vai usar para calcular a quantidade de semente. Então, e a forma como eu vou plantar. Se eu vou plantar a lança, eu vou ter que jogar mais. Se eu vou plantar no sulco, né, com plantadeira, eu vou jogar menos, tá? A forma mais utilizada que a gente tem é o plantio a lanço. Por quê? Eu não preciso comprar plantadeira, né? Eu uso equipamento que eu já uso para fazer cobertura de adubo na própria forragem. Então, eu economizo em equipamento. E como eu não formo pastagem todo ano, não tem necessidade de eu comprar uma plantadeira para usar uma única ou duas, três vezes. Tá? Então, o alanço ele é a forma mais utilizada. Tá? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Então, eu tenho aqui. Vamos supor que eu fui lá na tabelinha e vou fazer um plantio a lanço, tá? E eu vou usar lá a braquiária brisanta, que é o famoso braquiarão. Eu fui lá na tabela e vi que ele tem lá um pontos de valor cultural de 520, que é plantio a lanço, tá? Então, a minha quantidade de semente, ela vai ser igual aos pontos de valor cultural dividido pelo valor cultural. E aí você foi lá no rótulo da sua pastagem e viu que o valor cultural da sua braquiária brisanta é de 40%. Então, para calcular a quantidade de semente, você vai pegar lá 520 dividido por 40, né? Quanto que dá isso aí? 13, professor. Dá Então, 13. isso dá 13 quilos por hectare. Então, essa é a quantidade de sementes que você vai distribuir por hectare. Ah, mas 40% de IVC é uma semente que não é, né, tão boa. Então, você foi lá e comprou uma semente melhor. Então, vamos pensar que você comprou uma semente agora com 50% de valor cultural. Então, eu vou lá, 520 dividido por 50, dá quanto? Dá 10,4 quilos por hectare. Então, 10,4 kg por hectare. Ou seja, uma semente de melhor qualidade, eu consigo gastar um pouco menos em semente. Então, você vai ter que fazer essa conta. Às vezes, a semente de melhor qualidade aqui, ela está um pouco mais cara, e às vezes compensa você jogar mais dessa daqui. Então, isso são informações, questões técnicas que vocês vão ter que avaliar na hora. Ah, mas a de qualidade maior não é sempre melhor?
Teoricamente, sim, mas se a de menor qualidade eu jogo um pouco mais e ela compensa essa melhor qualidade e mesmo assim sai mais barata, eu vou jogar dessa que vai sair uma relação um pouco melhor. Entenderam? Aí eu vou fazer um plantio por semeadura, porque eu tenho plantadeira ou pego essa plantadeira emprestada. Então, eu vou lá, quantidade de semente vai ser igual. Aí, no sulco, a gente tem lá para essa mesma forragem um ponto de valor cultural de 320. Vamos pensar aqui na semente com 40% de VC, né? Então, eu tenho ali 320 dividido por 40. Isso dá quanto? Dá 8 quilos por hectare. 8 quilos por hectare. Ah, mas para semente de valor cultural de 50. Então eu tenho ali 320 dividido por 50. Dá quanto? 6,4 quilos por hectare. Então, ó, a quantidade de semente a ser distribuída vai depender de uma diversidade de informações que eu tenho para poder fazer essa semeadura. Então, a forma, o método de plantio, ele vai influenciar e a qualidade dessa semente também vai influenciar. E vocês precisam saber que isso existe e para que vocês possam tomar a melhor decisão aí na hora de fazer essa semeadura, tá? Então, se você fez a semeadura a lanço, você vai usar espalhador de calcário, né? De ureia, de adubo é o mais utilizado. E depois de distribuir essa semente no solo, vocês precisam fazer a cobertura dessa semente. E normalmente essa cobertura ela é feita com grade niveladora. Grade niveladora. Então, fecha a grade no ponto mais fechado e passa com ela por cima de onde você distribuiu a semente a lanço. Tá? Não precisa passar numa velocidade muito alta, porque senão você vai acabar enterrando muito essa semente. O objetivo é apenas cobrir a semente para que ela possa emergir, né, e já começar a realizar fotossíntese e aumentar ali o seu sistema radicular e você ter uma pastagem formada, tá? Se for no sulco, aí você vai usar nivelador, plantadeira. Então, não precisa fazer cobertura, né? A própria plantadeira já incorpora ali a forragem na profundidade desejada ali, de acordo com a regulagem que você vai fazer de pressão da mola, tá? Então são essas duas formas as principais utilizadas, beleza? Então, feito a semeadura, né? Realizou a semeadura, lembrando, semeadura ou sempre no período das águas, tá? Ah, mas eu vou usar minha pastagem irrigada. Então você vai escolher um período que não seja das águas, mas que tenha calor, tá? Que tenha calor. O clima é importante, principalmente para a gente aqui, que tem períodos do ano que é frio, porque o frio vai fazer com que a forragem tenha um crescimento mais lento, mesmo tendo água e mesmo tendo nutrientes à disposição, tá? E isso pode atrasar a formação desse pasto. Beleza? Mas preferencialmente início do período das chuvas. A chuva começou a ter regularidade, fazer a semeadura aí na área escolhida, tá? Depois de feito a semeadura, outra preocupação que a gente vai ter é com o manejo. Ah, só voltando aqui na semeadura, né, quando a gente está lá fazendo nos preocupou ali com a fertilidade, fez a calagem, você pode jogar o fósforo ou não. Eu vou voltar um pouquinho aqui antes de falar disso aqui, tá? Eu acho que eu esqueci de falar e vamos já corrigir. Então, ali, na parte ainda que você está corrigindo a sua fertilidade, você pode aplicar o quê? O fósforo, tá? Então, junto com a calagem ou logo após a calagem.
o importante é que você já incorpore esse fósforo. O fósforo pode ser aplicado dose total em cobertura junto com o calcário, tá? Ah, mas eu não quero, não tenho como jogar com calcário. Ah, beleza, você joga no momento do plantio. Não tem problema também, tá? Mas o fósforo seria interessante. Por quê? Para que você tenha já ali no perfil do solo, de até 20 centímetros, quantidade de fósforo disponível para a planta aproveitar, porque o fósforo tem pouca mobilidade. Se você jogar todo o fósforo em cobertura, você vai acabar tendo. Esse fósforo vai demorar para atingir camadas mais profundas ali do solo, tá? Porque ele tem baixa mobilidade no perfil de solo, tá? Potássio. O potássio, ele pode ser metade da dose jogada junto com o calcário, né? Ou antes de incorporar ali, e a outra metade da dose na semeadura, ok? Nitrogênio, na dose completa na semeadura, ok? Então, durante o plantio, ou, tá? Dose completa na semeadura, ou metade na semeadura e metade em cobertura por volta de 30 a 40 dias após a semeadura, tá? Entenderam? Então, adubação recomendada. Aí, como que você vai fazer a escolha? Aí vocês vão olhar lá a mesma coisa que vocês aprenderam na fertilidade de solo. Ah, a espécie que eu preciso, ela é de baixa exigência, de média ou de alta exigência? Ou de alta exigência? Ah, se é baixa, eu vou lá e vou ver a quantidade que ela precisa de cada um, né? Se é média, então isso é igual para qualquer outro tipo de planta que vocês venham a trabalhar, igual soja, igual milho, né? Vocês têm ali algumas recomendações. Então, para forragem, vocês vão ter que. Ah, vou plantar esta planta, essa forrageira, eu vou ter que escolher uma forrageira. Eu vou lá e vou ver as necessidades, as exigências em fertilidade dessa forrageira e vou tentar atender, tá? Só um minutinho que eu vou pegar o carregador do computador aqui, que ele tá acabando a carga. Voltamos, tá? Feito isso, nessa informação vocês vão fazer o manejo aí que vocês acharem mais eficiente, tá? Bom, então escolhi a forrageira, já fiz a semeadura dela e agora, o que fazer, né? O manejo de formação. Então, se a sua escolha foi fazer uma adubação de nitrogênio em cobertura, então a outra metade da dose vai em cobertura. Uma foi lá na semeadura, a outra metade foi em cobertura. Quanto? De 30 a 40 dias após a semeadura. Tá? Por quê? O nitrogênio, essa metodologia de metade aqui é mais eficiente, tá? Do que dose total. O nitrogênio ele é bastante volátil no solo, né? Ele se perde. Né? Tem bactérias que vão utilizá-lo, ele evapora, né? Também se em contato com a água, dissolve e acaba tendo uma perda, tá? Então, se eu jogo tudo ali no começo, eu vou ter menos nitrogênio disponível para a planta quando ela tiver nessa idade aqui, de 30 a 40 dias.
E é uma idade interessante, por quê? Ela já tem folha na disposição, então ela já tem uma fotossíntese bem definida. Então, se eu distribuo o nitrogênio nessa fase, essa planta ela vai ter maior capacidade de aproveitar esse nitrogênio e ela vai crescer mais rápido. Crescendo mais rápido, ela vai ter uma maior cobertura de solo, né, um melhor perfilhamento e, consequentemente, uma formação mais rápida, ok? Outro manejo que é importante, outra forma de manejar que é importante é realizar pastejo, um pastejo leniente. O que é pastejo leniente? Pastejo leve, tá? Então você vai colocar os animais por volta ali dos 60, 70 dias, vai variar, podendo chegar até 90 dias, tá? Dependendo da forragem que foi escolhida, tá? Forragens mais agressivas em crescimento, que tem um crescimento mais rápido, a gente consegue fazer isso antes. Pastagem de crescimento mais lento, né? Do maior porte, a gente vai deixar ela crescer um pouco mais. Então, fazer um pastejo leniente entre 60 a 90 dias. E o que é esse pastejo leniente? É você colocar os animais para pastejar ali, mas não colocar uma carga animal muito alta, com o objetivo de rapar esse pasto. O objetivo aqui é fazer o quê? Com que quando essa folha, essa parte das forragens for consumida, ela cause um estresse nessa planta. E com isso, essa planta aumente, né, acelere o seu crescimento. E uma coisa muito importante, que é o perfilhamento. O que é o perfilho? Então, você tem lá a sua planta, né? Então, o animal vem aqui, ó, e dá uma pastejada. Então, não tirou todas as folhas, mas retirou um pouco. Então, corre um hormônio nessa planta aqui que vai fazer com que ela estimule novas plantas na sua base, que a gente chama de perfilhamento. Ou seja, eu tenho uma planta aqui, ó, que é um perfilho, certo? Eu tenho uma planta que é um perfilho. Então, quando o animal dá uma leve pastejada, causa um estresse nessa planta e vai fazer com que haja brotações na base dela, e com isso vai aumentando a população de plantas. Então, imagina cada perfilho da pastagem tendo maior perfilhamento, você vai ter uma maior cobertura de solo, e com isso você tem uma pastagem mais bem formada, tá? E aí, depois de feito isso, aí em torno de, vai depender da espécie que você está trabalhando, mas algo ali entre 30, 40 dias, 45, algumas estratégias 25 dias após isso, fez o pastejo leve, tira os animais. Aí espera crescer mais uns dias, aí você pode usar a pastagem da forma que tiver que ser usada. E aí a recomendação de pastejo vai depender se é pastejo contínuo, se é pastejo rotacionado, né, a altura de pastejo, aí são questões técnicas que a gente vai abordar mais adiante, tá? Mas isso aqui que a gente faz para poder ter uma passagem de boa qualidade. Então esqueçam aquele negócio de que, vamos esperar a planta sementear, produzir semente lá, né, produzir a sementinha, para aumentar, para ter uma boa formação, né, para aumentar a população. Esqueçam isso, isso é a maior inverdade que vocês ouviram ao longo da vida de vocês em forragicultura, tá? Por quê? Imagina aqui, ó, essa sementinha aqui da planta. Eu esperei ali 4 meses para essa planta crescer e produzir semente. Ou seja, são 4 meses sem os animais pastarem. No que eu acabei de explicar, eu já posso botar o animal para pastejar em torno de 60 dias, e a partir de 90 ela já vai ter o seu crescimento estabelecido. Ou seja, eu já estou utilizando o recurso que eu investi, o gasto que eu tive com semente, o gasto que eu tive com adubação.
Se eu esperar sementear, eu não vou ter isso. Porque eu vou esperar 4 meses aí, dependendo da forragem, para essa produzir semente. Depois essa semente vai cair no solo. Eu vou incorporar essa semente? Vou passar a grade para incorporar ela? Não. Porque se eu fizer isso, eu estrago a minha pastagem. Então, parte dessa semente aqui já não vai nascer porque ela não consegue fixar raiz no solo. Ah, mas alguma semente nasceu. Ah, nasceu. Então, essa sementinha aqui, ó, brotou, virou uma plantinha. Só que ela tá o quê? O sol tá aqui. Essa semente aqui, ó, ela tá sombreada. Tá batendo sol aqui? Não. Ela vai conseguir crescer, se desenvolver e virar uma nova planta? Não vai, né? Ela não vai conseguir. Por quê? Porque está sendo sombreada. Então ela vai crescer muito pouco, não vai conseguir perfilhar e não vai ter sucesso. Então, isso, esperar sementear para poder ter uma melhor formação do seu pasto, não dá certo. É perda de tempo, perda de qualidade da forragem e outra. A forragem, né? A gente tem aqui a curva de crescimento da forrageira, tá? Pera, deixa eu fazer isso aqui diferente. Então, tem aqui a curva de crescimento da forrageira. Então, aqui do lado de cá, eu tenho aqui a produção em quilos por hectare. E do lado de cá eu tenho a qualidade. E aqui o tempo. Ok? Então, o que que acontece aqui, ó? Então, de acordo com o passar do tempo, né, de acordo com que o tempo ele vai passando, a forrageira ela sai aqui, ó, do dias do tempo zero, né? O que que poderia ser esse tempo zero? O tempo de semeadura, né, que ela germinou, ou após um pastejo. Ah, os animais pastejaram, ela volta a cumprir esse ciclo aqui, tá? Então, de acordo com que o tempo vai passando, ó, a produção, né, a quantidade de biomassa, de folhas por hectare, ela vai o quê? Aumentando, certo? Porém, ó, a qualidade da forragem vai fazendo o quê? Vai diminuindo, certo? Estão entendendo isso daqui? Só dá um sim aí para mim. Sim, professor. Sim, professor. Tá. Então, ó, vamos supor que eu esperei sementear. Então, o tempo vai passando aqui, ó. O tempo vai passando, 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 passando. Chegou aqui no ponto de semeadura, tá? Chegou no ponto de semeadura. Então, a qualidade dessa forragem, ó, ela tá baixíssima. Então, eu tenho muita planta, né? Esperei crescer, virou aquelas plantas vigorosas, mas a qualidade dela tá muito ruim. Então, a digestibilidade, a transformação desse capim em carne ou em leite, ela vai ficar prejudicada. Então, as estratégias de manejo, elas visam eu buscar o quê? Um equilíbrio entre qualidade e produtividade. Então, ó, se eu pensar só em quando que a qualidade está mais alta, a qualidade ela está mais alta quando a planta está aqui no tempo mais jovem de vida, né? Esses dois aqui ó, são inversamente proporcionais, tá? Produção e qualidade. Então, o ponto de equilíbrio vai ser o quê? Eu preciso de produção, eu preciso ter bastante biomassa para que os animais possam se alimentar. Então, eu tenho que priorizar a produção, mas eu tenho que achar um equilíbrio na qualidade. Então, o ponto ideal vai ser mais ou menos aqui, ó, antes da inflorescência. E que é essa inflorescência? Aquela haste que a planta solta e onde tem as sementes ali depois, né, que não é flor, é um outro mecanismo, tá? Então, quando eu tenho esse ponto aqui, ó, eu tenho uma qualidade razoável, uma produção razoável. Tá? Então, eu priorizo também um pouquinho a qualidade. Então, esse momentos antes da inflorescência é o melhor momento para poder fazer uso dessa pastagem. Então, quando eu deixo ela sementear,
eu tenho uma planta com uma qualidade muito ruim e se o objetivo era produzir mais plantas por hectare, isso não vai dar certo. O que vai dar certo? O pastejo leve, né? Então eu tenho lá a minha planta, animal pastejou, opa, peraí. A planta entende que ela precisa crescer mais para sobreviver. Então o que ela vai fazer? Vai emitir perfilhamento na base. E aí, como o sol consegue bater aqui nesses perfilhos da base, consegue, isso estimula e aqui vira novas folhas, novas plantas. E aí vou aumentando a minha população de plantas por metro quadrado. E aí eu tenho uma pastagem bem formada. Ok? Então, pelo amor de Deus, não repliquem mais essa informação de que tem que esperar sementear para poder ter um pasto bem formado. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não, senhor, professor. Ok. Vamos finalizar por aqui, que acho que vocês têm outra aula 9h10, né? Para não atrasar muito vocês. Então, assim, para a próxima aula, eu vou mandar outro material ali para vocês analisarem para a próxima aula. Então, por favor, façam a leitura para que vocês tragam as dúvidas aí para poder serem debatidas, ok? Ok. Ok, professor. Então tá joia, gente. E o professor Wilson sempre vai disponibilizar para nós, então, o endereço do Meet, igual fez hoje, né? Não, não, ó. Ou vai Como ser que vai sempre esse mesmo? Vai ser, não, vocês vão lá no e-mail, eu já criei um, um link direto no Google Agenda, então estejam sempre observando lá, tá? Ah, Não tá. sei se vocês recebem lá, ele avisa um dia antes, avisa algumas horas antes e 10 minutos antes, se eu não me engano, que eu programei para ele aparecer. Então, quando receber a notificação ali, é só clicar naquele link que está ali. Não tem erro. Só Ok. verifiquem, só verifiquem sempre se vocês estão com a conta do e-mail institucional, tá? Tá Porque bom, quando, professor. quando vocês Obrigada. acessam por ali, eu não preciso autorizar a entrada na sala. Vocês já entram de maneira automática, tá? Então, bom dia para vocês aí. Até a próxima. Bom dia, Bom professor. dia, Obrigada. professor, e a todos Ah, aí. valeu. Obrigada pela aula, foi muito produtivo. Que bom, Bruno. Tchau. Tchau.